Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje, Mário Covas Neto, do Podemos. É advogado, disputou eleição para vereador em 2012, reelegeu em 2016, disputou para o Senado, obteve mais de 2 milhões de votos. Tem vários PLs, nós vamos conversar com eles, são projetos de leis, entre eles a Casa Paulistana, que é um benefício para servidores públicos municipais. Nós estamos fazendo, principalmente nesse período, que é um período importante do Brasil, apesar da pandemia, apesar da economia, mas é um momento cidadão, um momento de eleições. É muito importante o voto sagrado das pessoas, né? E é um momento de debater e discutir as questões, ou do Brasil ou da cidade. É o que nós temos feito nesses últimos programas. Mandamos cartas, inclusive, para todos os partidos, para aqueles candidatos a prefeito que quisesse participar do programa, estaria aqui Ideias em Debate aberto. Nós já recebemos dois ou três candidatos, temos aí marcados mais uns 3. É importante porque culturalmente e tradicionalmente esse programa, esse sindicato e a UGT tem essa questão como fundamental para que os nossos filiados, os nossos associados, aqueles que venham à TV, tenham pelo menos uma possibilidade de ver um pouco a questão que é fundamental para o Brasil, que é a política com P maiúsculo. Mário Covas Neto, muito obrigado por ter aceitado vir aqui ao nosso programa. Eu queria iniciar em saber, o nome Mário Covas é emblemático. Quem é que não sabe Mário Covas? Um nome que realmente faz e fez no passado muito bem para a nossa democracia. É um daqueles que sedimentaram. É um nome realmente emblemático. Ter esse nome, só ter esse nome, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos contar um pouco para as pessoas que estão do outro lado da telinha, como é que foi a sua vida política, como é que iniciou, como é que você foi sensibilizado a participar e uma pessoa exitosa no que faz, muito conhecido na Câmara Municipal, na municipalidade, pelos trabalhos que desenvolve. Mário Covas, as câmeras são suas. Muito obrigado. Primeiro agradecer aqui a oportunidade de a gente falar. Você sabe que é bem difícil a gente ter um canal aberto com a população e que a gente possa um pouco dizer o que pensa, prestar contas do mandato, que eu acho que isso é fundamental. As pessoas acabam elegendo a gente com uma determinada expectativa, então eu acho que é obrigação a gente tentar demonstrar se fomos capazes de corresponder a essa expectativa ou não. Bem, eu, como você disse, sou filho de um político que tem uma dimensão muito grande até hoje no cenário público nacional, diria, não é nem local. Aqui em São Paulo e no estado de São Paulo tem uma presença mais forte, mas nacionalmente ele ainda é muito forte, apesar de já ter falecido há quase 20 anos. Nossa, como passa o tempo, hein? Mas ainda assim, volta e meia alguma coisa que é dita, é citado o nome dele como sendo uma referência e tal. O que me dá muito orgulho, mas também me dá muita responsabilidade. Porque não é fácil você ter o dever de não manchar essa história. Que é um legado, né? É um legado. É um legado. É um legado. Eu, na realidade, eu comecei na política, eu diria que com 2 anos, porque foi quando meu pai disputou a sua primeira eleição. E a partir daí, a minha casa era uma casa política. Meu pai vivia política 24 horas por dia. Ele só não fez política durante o período que ele foi impedido pela ditadura de fazer. Ele foi cassado por 10 anos, onde teve suspensos os seus direitos políticos e sendo suspenso, ele não podia nem participar de qualquer movimento, qualquer ato de uma natureza política. Isso aqui ele não poderia fazer. Além de ser votar e ser votado. Então, durante 13 anos ele foi impedido, de 10 anos ele foi impedido, mas ele só foi participar de uma eleição próxima 3 anos depois. Mas eu confesso que eu nunca imaginei ser candidato a nada.
E uma das razões é exatamente o fato de que a sombra, a responsabilidade do meu pai seria muito grande. E eu evitei isso mesmo. Eu tinha outras ambições na minha vida, profissionais, eu era esportista também, então meus interesses eram diferentes desses. Participava na política no período eleitoral apenas. Ajudava nas eleições, etc. Participava ativamente. Gosto de falar de política, gostava à época, mas me sentia muito pouco preparado na comparação com meu pai. Acabei sendo candidato a primeira vez, em 2012, a vereador aqui, já depois de mais de 10 anos que ele tinha falecido, um já mais distante dele. E confesso que eu saí candidato um pouco para testar se daria certo. Porque não sabia se eu ia conseguir ter a intensidade de atividade política necessária para exercer bem o mandato. Bem, eu passei os 4 primeiros anos no primeiro mandato, sendo um vereador de oposição. Na época, o Haddad era o prefeito aqui em São Paulo. A gente aprende muito na oposição. Com certeza. Na reeleição, a minha felicidade foi o fato de ter tido muito mais votos, muito mais não, tive mais votos na reeleição do que tive na minha eleição. O que me deu um certo conforto de que o caminho que a gente estava trilhando era um bom caminho. E a partir daí nós fizemos esse outro mandato, já na base de sustentação do governo, mas sempre numa linha de que nós não somos auxiliares, um braço auxiliar do governo. Afinal, a gente chegou lá com voto popular, a gente tem que dar resposta a quem nos colocou lá. Mas compreendendo que se você tem um governo que age ou pensa da mesma maneira que você, nada mais natural do que você caminhe ao lado dele. Muito bom. E vocês são em quantos irmãos? Sou eu e uma irmã, que é a mãe do Bruno, que é o prefeito. E ela não quis saber de política? Não, ela também, como eu, ela se envolve, ela adora política e tal, mas ela nunca foi candidata, ela não chegou a ter esse atrevimento, eu diria. Mas muito bom, é muito prazeroso, não é, receber aqui uma pessoa que tem no DNA a construção da questão cidadã, que é uma política maior. Eu tive o prazer de, na segunda eleição para o governo do Estado, já como dirigente sindical, estar na campanha, e na segunda eleição ele não estava com uma aprovação muito grande, não do trabalho que ele fez, mas para a campanha. Sim. Mas ele virou, ele é obstinado, lutador, e deixou para todos nós. Para você, com certeza, um orgulho extraordinário. Mas vamos falar rapidamente, nesse primeiro bloco, um pouco, como você está enxergando o cenário nacional hoje, com a pandemia, desemprego, esses sinais de fascismo. Como é que você vê hoje o Brasil? Eu vejo uma situação muito complicada. Na semana passada, eu tive a oportunidade de percorrer aqui algumas cidades do interior de São Paulo por conta de convenções partidárias. E notei uma coisa, que no interior, diferentemente da capital, o Bolsonaro ainda tem uma presença extremamente forte. Aqui a gente percebe já um desconforto com as atitudes e com determinadas posturas dele, que, aliás, não são novidades, já eram assim antes dele ser presidente. Mas no interior, não, uma coisa ainda muito forte. Acho que o governador aqui acabou errando, e isso beneficiou a ele no aspecto do seguinte: quando começou a pandemia, começou predominantemente na capital. Predominantemente não, foi o início de tudo. E as medidas de contenção, de restrição, foram feitas no estado inteiro. Então, alguns municípios onde não tinha nenhum caso de contaminação, muito menos óbito, não compreenderam por que eles não podiam ter o comércio funcionando, as restrições todas, ao mesmo tempo que a capital. Por outro lado, quando o Bolsonaro faz toda uma política de descrença de que a pandemia não existe, ou uma gripezinha, não é nada demais, ele acaba tendo um contingente de pessoas que de fato acreditam nisso. Chega ao ponto até de ver gente dizendo que
o governador está a serviço da China. É um negócio tão inacreditável. Bem, mas enfim, independente dessa polarização, que eu acho que não é bom para o país, não é bom para São Paulo, não é bom para o Estado, não é bom. Eu acho que a gente tem que ter um pouco menos a coisa emocional e mais a racional. Nós vivemos um momento muito delicado. Eu não tenho precedentes na minha vida, eu tenho 61 anos, não tem precedentes na minha vida uma situação tão dramática como nós estamos passando hoje. Certamente os reflexos dessa pandemia nós vamos sentir ainda mais tempo, com certeza absoluta. Acho que o governo Bolsonaro também melhorou a sua avaliação em função do auxílio financeiro que fez, que, diga-se de passagem, foi por pressão do Congresso, não foi nem por iniciativa dele. Mas agora, em virtude dessa carestia toda, do preço dos alimentos e tal, tende a ter um momento de inflexão da sua aprovação. Acho que o cenário para 2022 está muito distante da realidade. Muita coisa vai acontecer ainda. Eu espero, desejo muito de que essa pandemia seja superada no mais rápido tempo possível. Se houver uma vacina em pouco tempo, ótimo, que venha. E que para mim não interessa se a vacina é federal, estadual, chinesa, japonesa, americana, tanto faz. Fato é que nós precisamos saltar desse espaço de incertezas, né? Muito bom, muito importante essa reflexão. E nós vamos fazer agora um rápido intervalo e no segundo bloco vamos falar da cidade de São Paulo. Os desafios, quais as propostas, o que fazer com a maior cidade do Brasil. Já já voltamos com Mário Covas Neto. Até já. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um prazer muito grande falar com você e com todos que estão nos vendo do outro lado da telinha. Vamos lá, o setor do comércio em São Paulo, ele renasce de que forma, hein? De que tamanho? Com que marcas? Olha, nesses 78 dias que você comentou, com certeza muitas coisas, infelizmente, ocorreram. Muitas das empresas não vão abrir as suas portas. Infelizmente, mais de 60 mil comerciários perderam emprego nesse período. Então vai renascer de um formato bem diferente, com horários bastante limitados, mas com a possibilidade efetiva, se as regras forem obedecidas, de iniciar um processo de retomada da economia. Mas, lógico, o sindicato tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. E uma das preocupações, você mesmo passou várias vezes aí no programa, é a questão dos transportes públicos, que, a meu ver, ainda deixa muito a desejar e é um dos locais que mais poderá, infelizmente, ter a contaminação do vírus. Não, com certeza não faz sentido nenhum. Porque a maior parte das pessoas, dos 500 mil comerciários, eles moram nas comunidades, moram nos locais da periferia de São Paulo, então são obrigados a tomar os transportes públicos, ou trem, ou metrô, ou os dois, ou os três, e muitas vezes tem essas características de desrespeito para com o trabalhador, nesse momento que ele vai defender a sociedade, vai defender a vida, não é? E ele se coloca à disposição e muitas vezes não recebe os EPIs necessários e as proteções que são exigidas pela OMS. Muitas reclamações, como foi dita por uma pessoa que foi entrevistada agora, que não sabe o que fazer por conta da diminuição do salário, ou a suspensão do contrato, ou outras questões da própria saúde, ou muitas mães, porque no comércio 55% são mulheres jovens e são mães, e as creches estão fechadas, as escolas também. O que fazer? Deixar com os pais, que é mais perigoso, segundo algumas orientações da OMS. Então, é uma equação muito complexa. De qualquer forma, o sindicato vai estar à disposição no sentido de ajudar a que as regras sejam cumpridas, porque parte das regras o próprio sindicato achou que são importantes, como o distanciamento, o álcool gel, a máscara, a testagem, que infelizmente ainda não é obrigatória. A testagem, nós estamos tentando uma negociação coletiva para que todos os comerciários sejam obrigados a exigir o seu trabalho, que sejam testados, né? Então, várias questões são colocadas por nós. Se as regras forem obedecidas,
com certeza absoluta, o mal será menor. Você tem razão, mas tem o seguinte aspecto: muitas pessoas podem estar contaminadas e não sabem. O teste, na realidade, é mais de sentidos assintomáticos, não é? Que com certeza poderá evitar futuras contaminações. Nós estamos negociando com a área patronal e tentando com algumas empresas que fornecem os testes para que a gente possa conseguir a preços razoáveis, porque numa quantidade muito grande diminui o valor. Mas é fundamental que é um investimento importante, porque significa realmente a possibilidade efetiva de diminuir a contaminação. Essa testagem, ela tem um custo alto. A outra testagem é a temperatura. Isso nós estamos exigindo que todas as empresas, ao permitir a entrada do trabalhador ou do consumidor, seja no mínimo verificar a temperatura, que pelo menos um dos sintomas pode ser averiguado. Muito obrigado, viu, pela participação aqui, o Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um bom retorno, uma boa retomada para todos aí, que possamos logo estar aí pleno trabalho. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Mário Covas Neto. O primeiro bloco, muito importante, contou um pouco da vida e o cenário nacional com relação à pandemia, de forma muito criteriosa. O vereador nos trouxe, e todos que estão vendo do outro lado da telinha, podem ou pegar eletronicamente ou ligar lá no gabinete a prestação de contas da toda a atividade desenvolvida nesse período pelo vereador Mário Covas. Eu até tenho aqui alguns destaques, né, que é o PL Alimentação de Qualidade nas Férias Escolares, obrigatoriedade de exames oftalmológicos nas escolas municipais, bancos de materiais de construção que mira a população carente, Casa Paulistana, que é um benefício para servidores públicos municipais. Tem uma série de atividades. Mas antes, inclusive, de falarmos um pouco dos temas pontuais da atividade do Mário Covas como vereador, vamos ver como um cidadão, né, e um cidadão diferenciado, porque conhece, é demandado. São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Temos aí questões de mobilidade, de educação, saúde, tem tantas coisas. E, ao mesmo tempo, eu confesso para vocês e para todos que estão nos vendo na telinha, eu sou apaixonado por São Paulo. Sou apaixonado. São Paulo é uma cidade da gastronomia, São Paulo é uma cidade pulsante. Muitos bairros, ou periféricos, ou do centro, né? Nós estamos aqui no centro, adoro o centro de São Paulo, gosto do Viaduto do Chá, do Teatro Municipal, tem coisas maravilhosas em São Paulo, eu sou apaixonado, mas mesmo assim nós temos que ter percepção da cidade que viemos, principalmente agora, na pandemia, que a gente vê tanta tragédia. Mas qual, na sua visão, que é uma visão privilegiada, no meu entender, por conta exatamente da expertise, das demandas das pessoas que vão toda hora lá no gabinete, ou que você vai visitar na periferia, em todos os locais, quais as questões fundamentais que São Paulo precisa enfrentar? Bem, a meu ver, é muito difícil você pontuar assim, de uma forma simplista, a complexidade de uma cidade do tamanho de São Paulo, do tamanho da sua população, das suas contradições. Você tem bairros paupérrimos aqui, você tem bairros luxuosos aqui, você tem questões incríveis aqui de qualidade de vida, como é nos melhores países da Europa, mas se você for fazer a mesma análise num bairro periférico, você vai ver índices horríveis. Então, primeiro, a grande contradição dessa cidade. A cidade, o melhor é que ela seja mais igualitária, e que a gente possa distribuir mais igualitária na riqueza, não a igualitária na pobreza. Não é você distribuir a pobreza, é você distribuir a riqueza. Esse é um processo complicado, porque ela demanda tempo, demanda planejamento e demanda boa vontade pública e entendimento da população de que esse é um processo contínuo. Em algumas áreas a gente vê que esse avanço vai acontecendo.
Mas em outras ele é mais lento. E quando você tem uma pandemia como nós tivemos aqui, pior, porque os recursos sendo limitados, veja, tudo isso pensando em não aumentar impostos, porque também a carga tributária é enorme. Então, para você manter o nível de imposto, de arrecadação e dar resposta a isso tudo, é preciso muito equilíbrio na distribuição dos gastos. Com uma pandemia que você acaba tendo que enfrentá-la com muito mais ênfase na área de saúde, claro que algumas outras áreas sentem. Então, eu acredito que a partir do ano que vem, superada a pandemia, você tem um trabalho de reconstrução dessas desigualdades que esse ano aconteceu. Mas eu acho que, acima de tudo, São Paulo tem que ser uma cidade pioneira. Ela tem que ser uma cidade de exemplo para o resto do país. Ela é exemplo, mas eu acho que ela tem que ser um pouco mais atrevida. Então, a questão da mobilidade, que é uma questão que eu tenho muito apreço, eu estou muito próximo e gosto, eu acho que ela tinha que ser um pouco mais atrevida e ter questões pontuais para que sirva de exemplo para o resto do país. A coisa das motocicletas, nós tivemos a oportunidade de conversar recentemente a respeito disso. Os aplicativos, esse é eu só muito rapidamente, esse é um dos temas nacionais, porque principalmente na pandemia isso potencializou. Os aplicativos fizeram com que os motoboys, motofretes, eles fossem triplicados em número de pessoas. De 200, tem mais de 600 mil. A gente vê na cidade de São Paulo, você que está nos vendo agora, você vê esse pessoal dos aplicativos vão na contramão, parece que estão voando. Se não tiver alguma regra, o negócio vai ficar... Realmente, e o vereador nos ajudou muito nesse particular. Então, a cidade é dinâmica. Isso antes da pandemia não era tão intenso como é agora. É verdade. Né? Então, ela tem esse dinamismo que faz com que a gente, a todo momento, esteja procurando resolver. Acredito que a cidade... Meu pai foi prefeito há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Era uma outra cidade, uma outra realidade, outras necessidades. De lá para cá, algumas coisas evoluíram muito bem, outras nem tanto. E eu acho que é um processo natural de crescimento, é exatamente você ter a paciência de enxergar o futuro e ter paciência um pouquinho do presente. É verdade. Agora, tem essa questão, nós temos a questão da saúde. O SUS foi muito criticado e foi demonstrado que o SUS, no mundo todo, talvez o Brasil seja um modelo. São Paulo trata bem com a saúde, tem algumas coisas a serem alteradas, tem vários hospitais que são municipais. O trato com a pandemia na cidade de São Paulo, pelo menos naqueles primeiros momentos, foi adequado. Nós temos capacidade para atender a nossa população do ponto de vista da saúde? Acho que sim. Aliás, a crítica que foi feita ao trato da pandemia foi porque se superestimou. Então, o hospital de campanha é muito grande, nunca lotou. Ótimo que não tenha lotado. É o inverso, né? Imagina se tivesse lotado com gente lá fora querendo uma vaga e não tendo vaga. Então, não, a cidade se preparou adequadamente. Nesse meio tempo foram inaugurados 2 novos hospitais. E todo esse investimento feito na área de saúde, com leitos de UTI, com respiradores, etc., vão ficar para a cidade permanentemente. Então, certamente nós sairemos dessa pandemia com uma melhor oferta na área de saúde. Agora, tem coisas que eu acho que ainda são difíceis de entender. Por exemplo, quando você fala na área de educação, você pega a cidade cuida da educação primária, né, a fundamental, o Estado cuida da intermediária, enfim, a intermediária, que é o 2º grau e tal, e a União cuida mais do ensino superior, que são as faculdades. E cada uma delas tem a sua atribuição clara, de competência, e com desempenhos diferentes. Você vê que o ensino público superior é muito bom, é o melhor do país, mas, em compensação, o ensino público médio e fundamental não é bom. O fundamental, nas prefeituras, de modo geral, ele tende a ser melhor que o médio, mas não é bom. Bom, muito bem, mas tem claramente essa divisão. Na área da saúde não é bem assim. Há uma certa sobreposição entre coisas. Então, você tem hospital público, municipal, estadual e federal. Eu acho que há uma certa... Não tem uma sinergia? Não, eu acho que é uma dispersão de recursos.
Se você tiver uma coisa mais organizada nacionalmente, eu acho que a gente vai poder ter resultados melhores. Por outro lado, é muito difícil, num sistema de saúde tão grande, a gente tem até um projeto que a gente fez de uma linha direta com a ouvidoria da Secretaria de Saúde. Porque, veja, às vezes o sujeito vai no posto de saúde, chega lá para uma determinada coisa, ó, não tem um remédio, que o remédio que é dado gratuitamente não tem. Aí ele fica sem o remédio, mas no outro posto de saúde tem em excesso. Essa coisa da logística da distribuição, se a secretaria tem a noção disso, ele pode reparar rapidamente. Mas aí ele reclama para o funcionário que está ali na porta o atendente, que não tem nada para fazer, ele não sabe, ele não tem o estoque, ele não sabe onde tem, ele não sabe nem como orientar. Ou seja, a questão da saúde, ela é muito mais, eu acho que de uma gestão, primeiro, nacional, integrada, e a local, ela tem que ter mais agilidade na prestação de serviço. Eu vi tem gente, certamente, você deve conhecer, eu conheci, gente que eventualmente tem que fazer um exame, só que é numa unidade de saúde mais distante, ele não tem dinheiro para pegar a condução até lá, simplesmente ele deixa de fazer o exame. Então, a telemedicina é uma coisa super atual, importante. A pandemia vai nos ajudar muito a isso. Vários setores de atividades vão poder ser feitos remotamente, e a medicina é um caso claro. O sujeito tem que ir lá ser atendido pelo clínico, o clínico percebeu que tem uma especialidade qualquer, ao lado ele vai numa telemedicina para falar com um especialista que às vezes está no Einstein ou está em outro lugar, e que pode, a partir daquele exame presencial do médico, do clínico geral, ele dá o seu diagnóstico ou pedir os exames que sejam necessários. Muito bom. Nós temos já está acabando, mas rapidamente do emprego. O que São Paulo pode fazer para essa quantidade de desempregados? Esse é o grande desafio. Aliás, é um grande desafio há já algum tempo. Já antes mesmo da eleição presidencial, a gente já via essa coisa realmente, e é uma coisa interessante, porque o desemprego já existia, e quando você teve o fechamento do comércio por causa da pandemia, houve uma gritaria danada. Gozada, essa gritaria não houve antes, né? O que me dá a entender de que quem estava gritando não era propriamente o empregado, e sim o dono do comércio. Né? Então, é preciso que você tenha um pouco de estímulo. O poder público tem essa obrigação. É nessa hora que eu contesto as pessoas que dizem, não, o Estado tem que ser mínimo. Mínimo uma ova. Nessa hora o Estado tem que intervir, sim. Ele tem que intervir na economia para gerar emprego. Se você tiver um Estado mínimo, como que ele pode fazer? Não. Ações que possam resultar em grande quantidade de empregos. A área da construção civil, com certeza, é uma área. A área do comércio, com certeza, é outra. Acho que nós aproveitamos muito pouco a área de turismo, e poderia ser mais incrementada. Nós temos um parque aqui na cidade importante de leitos e tal, que podem ser melhor aproveitado no final de semana, etc. Eu penso que esse centro da cidade que nós gostamos tanto, poderia ser vocacionado para ser 24 horas. Então, ter atividades durante todo o dia, você melhoraria a mobilidade, porque faria com que as pessoas transitariam aqui ao longo do todo o dia. Você usaria um espaço onde hoje já tem todos os serviços públicos colocados, mas que é subutilizado, porque é só utilizado durante a semana, para ser utilizado durante 24 horas. Você imagina só o ganho, a cidade teria uma nova referência. É por aí. Infelizmente, o tempo terminou, foi realmente muito prazeroso. Agradeço muito, Mário Covas Neto, pela gentileza de vir no Ideias em Debate. Agradeço muito a você pela sua fidelidade. Continue ligando, 2121-5972. Continue vindo na nossa sede no Vale do Agabaú, Rua Formosa 99, acessando o nosso site www.comerciado.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo.
Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.